Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, hoje dia 17 de abril do ano de 2017 e continuando o nosso mini curso sobre desobsessão, hoje nós falaremos sobre a figura do obsessor. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Bom, vamos lá. Nós já vimos que a obsessão é uma influência negativa e persistente de um espírito sobre outro. Tanto faz se esse espírito está encarnado ou desencarnado, mas é uma influência nociva que se estabelece entre um espírito e uma pessoa. Muito bem. O que motiva essa influência varia ao infinito. Eu poderia gravar aqui uma reflexão de 5 horas e eu não conseguiria abordar todos os temas. Tentem imaginar, por exemplo, tudo que pode motivar uma pessoa a querer fazer mal a outra. E aí vocês vão ter uma ideia de como isso pode variar ao infinito, desde uma vingança, um ciúmes, paixão, bens materiais, a questão da honra, enfim, são diversas causas. O que tem que ficar claro para a gente é que essas causas são todas inferiores. Ninguém vai obsediar uma pessoa por um bom motivo. Será sempre por motivos inferiores, que podem estar travestidos de aparências diversas, inclusive de amor. Como assim? Vamos lá. Eu quero deixar claro aqui nesse áudio que o meu objetivo é desconstruir aquela visão popular de que o obsessor é o demônio, ou é aquele espírito tão ruim que nem o inferno quis. Não é bem assim. Existem essas figuras, mas a grande maioria dos obsessores são ignorantes. Se deixaram levar por suas paixões, estão desequilibrados, estão adoecidos e não são demônios perambulando pela terra em termos de maldade. Então esse áudio eu quero desconstruir isso. Então vamos aqui um exemplo clássico de obsessão muito comum. É o seguinte, o cara, vamos supor, é completamente apaixonado pela esposa. Vocês devem conhecer indivíduos assim. Que o cara é tão enlouquecido pela mulher que se um outro chegar e cumprimentar ela e ele achar que demorou demais para soltar a mão, ele já fica de olho, ele já fica enciumado, se ele encher a cara ele já faz barraco, ele já acusa o outro de estar dando em cima da mulher e às vezes o cara não fez nada demais. Então vocês conhecem indivíduos assim? Muito bem. Então de repente esse cara tem um mal súbito e ele cai duro no chão e ele desencarna. Ok. Há uma grande chance de que chegando do outro lado, ele não só não aceite a sua própria desencarnação, como não aceite que ele tenha deixado a esposa aqui na Terra. E então, alegando amor, alegando cuidado, alegando proteção, ele pode voltar e permanecer próximo a essa esposa, às vezes até na casa deles. Se de repente essa mulher resolve tocar a vida e casa de novo, se ele então descobre que essa mulher está com outro homem, há uma grande chance de que ele se revolte, veja esse homem como um intruso na sua casa, veja a atitude da sua esposa como uma traição e passe então a exercer sobre eles uma influência negativa. O grau dessa influência vai depender do grau dele enquanto espírito. Se ele for muito baixo, então ele pode vingar e se sentir mortalmente ferido e desejar e até mesmo trabalhar para a morte da esposa ou para a morte do cara. Se ele já não for tão ruim assim, ele pode só se sentir bastante magoado com essa atitude da esposa e começar a trabalhar para a separação do casal. Então ele vai influenciar para que eles briguem, para que toda hora eles discutam, para que a harmonia do casal seja quebrada, e então esse cara vai embora, essa mulher fica sozinha, e aí a entidade volta a ser o senhor daquele lar ali, como ele julga que ainda é na sua fantasia. Então, veja, por que eu trouxe esse exemplo? Porque ele é comum, vocês vão ver muito isso na desobsessão, não só de marido sobre esposa, mas de esposa sobre marido, de esposa sobre filho, sobre primo, sobre tio, sobre pai, não é? Isso é comum. E acho que quebra um pouco aquela visão de que o obsessor é o demônio. Que o obsessor não é o demônio.
O obsessor é um espírito doente, é um espírito que se deixa levar pelas suas emoções, que frequentemente estão conturbadas, estão bagunçadas e ele não está sadio, ele não está bem. Não é correto agir dessa forma. Então, se você é uma pessoa que se vangloria de ter um ciúme doentio sobre seus filhos, ou sobre seu marido, ou sobre a sua esposa, saiba que você não está saudável, que não é saudável viver assim. E provavelmente você vai dar muito trabalho quando morrer, porque essas emoções todas intensas e pulsantes e não trabalhadas, não educadas, vão acabar escravizando o seu espírito, tá? Então, esse é um tipo clássico de obsessão. A gente vai encontrar situações de vingança. Às vezes o cara foi assassinado e descobriu quem é o seu assassino. Enfim, as motivações são infinitas. Mas para o trabalho de socorro e assistência, onde vão sim se manifestar obsessores, espíritos que abertamente vão dizer que estão influenciando tal pessoa da família, ou tal conhecido, ou tal sujeito, é muito importante que nós possamos vê-los como entidades enfermiças. Eles estão doentes, precisando de auxílio, e nunca julgar. Ouvir com atenção, acolher aquela entidade, deixar com que ela fale, desabafe, coloque para fora, e aos pouquinhos, com jeitinho, a gente vai orientando, a gente vai conversando, a gente vai esclarecendo. Porque obsessor, no sentido fantasioso, né, daquele que vai chegar babando e vai dizer: vou matar todos vocês, e vou derrubar essa casa, e vou até pôr fogo nos seus espíritos, essas coisas que os romances colocam muito aí na literatura por aí, isso é raro acontecer. É raro. A grande maioria dos obsessores são familiares que não se educaram durante a vida e que agora, após a morte, estão dando trabalho. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Esse foi um trabalho que eu participei, não como médium, mas na época como um cambone. Uma senhora havia tentado suicídio, isso num sábado à noite. A família desesperada procurou um médium. Quando foi domingo de manhã, o médium me ligou e disse: olha, vamos fazer um trabalho emergencial para atender uma senhora que tentou se matar. Ou seja, não era gira, não era dia de atendimento, era um trabalho emergencial. Pode acontecer, não é rotina, mas acontece. Fomos lá então, a senhora chegou, pálida, como se já tivesse morrido, branca como a neve, até os lábios, rosto sem vida, olhos sem expressão. Trouxemos ela, a sessão começou, veio um preto velho e falou: olha, eu vou fazer o puxado, vocês conversem e, se precisar, segurem a entidade agressiva. E aí então se manifestou, vociferando, esbravejando. A gente conteve o médium, começou a conversar com a entidade, sem resultado algum. Os Exus vieram levar aquela entidade embora. O guia voltou, deu um passe, fez um trabalho específico, inclusive utilizando pólvora, um elemento muito comum nos trabalhos de Umbanda, e falou para aquela senhora: você está liberada e volte para tomar passe nas giras, não falte, vai ser importante. A senhora agradeceu e foi então embora. Muito bem. Quando ela saiu, o preto velho virou-se para a gente e falou: olha, o que acontece é o seguinte, a família dela tem uma tradição de suicídio. E foi quando eu estranhei o termo, né? Como assim tradição, né? Eu já vi tanta família ter tradição de tanta coisa, mas de suicídio era novidade. E ele falou: olha, tudo começou com um parente lá deles, lá, não sei quem, o cara se matou. De lá para cá, outros 4 membros da família se mataram também. E eu falei: mas que família é essa? Porque um morre e aí vai ajudando os outros a se matar? Ele falou: não,
é inconsciente. Como a família tem essas tristezas por conta do suicídio dos familiares, esses que são mais fragilizados acabam entrando numa depressão, entrando numa vibração de suicídio e inconscientemente eles acabam atraindo para perto de si os parentes que já se mataram, que mesmo sem querer, com as suas vibrações de suicida, começam a induzir o encarnado a pensar em suicídio. Olha só quanta coisa a gente ainda tem que aprender sobre a força do pensamento, sobre a força da vibração. Inclusive aqui eu faço um parênteses, não tem nada a ver com esse assunto. Mas na nossa casa, na nossa doutrina, na nossa forma de trabalhar, a gente não fica apegado com Exu e Pombagira. Não porque eles vão fazer o mal, não é isso. Mas as vibrações deles são inferiores. Vibrações muito tempo inferiores perto do médium, querendo ou não, acabam influenciando, desequilibram o médium. É por isso que eles vêm, fazem o que tem que fazer e vão embora. E podem observar, até hoje, toda pessoa que eu conheci que é apegada com o Exu, que é apegada com Pombagira, são todos lascados. A vida está sempre uma bagunça. Mas porque a entidade está fazendo isso com ele? Não, porque a entidade se propôs a trabalhar pelo bem. Mas ela é inferior. Então a vibração de uma entidade inferior perto da gente durante tempo prolongado acaba desequilibrando. Assim como a vibração de um espírito mais elevado muito perto da gente acaba nos dando sempre ânimo, nos elevando. Então é por isso, e claro, respeitando todas as formas de trabalhar, que na nossa casa Exu vem, faz seu trabalho e vai embora. Nada de ficar grudado com Exu, com Pombagira, porque isso desequilibra. Ok? Então, voltando aqui à reflexão. Enfim, os familiares então que haviam se suicidado, eles muitas vezes acorriam até essa senhora com o intuito, creio, de até de ajudar. Mas a simples presença da vibração de um suicida induzia a ideia do suicídio no familiar. Vocês vão encontrar um outro exemplo disso lá no livro Memórias de um Suicida. Quando lá o senhor, não lembro o nome dele, ele vai visitar o filho na cadeia e começa sem querer a induzir o filho também a pensar em suicídio. Aliás, é por isso que no mundo espiritual, os espíritos muito enfermos não convivem com aqueles que estão sadios para não contaminá-los. A gente vê lá no livro Nosso Lar, a dona Laura conversando com o André Luiz falando, a gente não traz qualquer pessoa à mesa para comer junto com a gente, porque uma pessoa desequilibrada com seus fluidos nocivos e negativos pode influenciar a todos nós. Então ela vai ficar relativamente isolada até que se reequilibre. Muita gente ouve essas coisas e não acredita, acha que não tem nada a ver não. Tem muito a ver sim. Vibração é tudo. Então eu contei esse caso para vocês verem como que a obsessão pode acontecer sem que haja aquela figura demoníaca, aquele espírito enraivecido por trás. Às vezes até familiares nossos mesmo, querendo nos ajudar, não tendo condição para isso, acabam nos influenciando de forma negativa, nem que seja pela simples presença, pela simples vibração. Aliás, isso é razão suficiente para que a gente não fique chamando por eles. Eu sempre digo às pessoas, quando me falam, perdi um filho, perdi um pai, perdi uma mãe, olha, muito bem, você vai sofrer mesmo, é natural. Eu também sofreria, também sou carne e osso como você. Só que não fique chamando, não fique toda hora pensando naquela pessoa. Se vai pensar nela, pense com carinho, com amor, ore por ela, enderece a ela suas melhores vibrações, não fique chamando, não fique pedindo ajuda. Quantas pessoas eu já conversei nessa caminhada que morre um parente, principalmente quando é criança, e acha que essa criança virou santo do lado de lá, que fica até pedindo para os vizinhos, pedir coisa para ela. Não, você está precisando de uma cura, ora para fulaninha, que fulaninha vai vir aqui e vai te ajudar. Toma cuidado com isso. Sem querer você pode estar obsediando ele também, porque é uma influência nociva, às vezes ele não tem condição espiritual para isso. E você está ali achando que está fazendo uma coisa boa e não está. Não é à toa que Jesus diz, deixar os mortos enterrar os seus mortos.
Ah, então a gente não pode orar, a gente não pode pensar, a gente não pode sentir saudade, não pode chorar. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode, você vai, e eu faria igualzinho você. O que eu estou dizendo aqui é tome cuidado para não deixar essas emoções tomarem conta e de repente você começar a influenciar nocivamente aquele espírito que está precisando de cuidado, de carinho, de atenção, e não de petitório, não de ser transformado em santo. Então a gente tem que ter cuidado. Perceberam ao longo dessa reflexão como a figura do obsessor, ela não é aquele Maquiavel disposto a destruir tudo e tocar fogo no mundo, que frequentemente pode até mesmo ser um parente nosso que a gente ama, mas que está desequilibrado e por estar desequilibrado não percebe que está fazendo mal para a gente? Então, com essas noções, a gente começa a perceber como o mundo espiritual é complexo, como os espíritos são complexos e como as relações são complexas. E creio eu que essa visão seja suficiente para que a gente olhe com um pouco mais de ternura aquela entidade que ali está se manifestando, muitas vezes contando a nossa história, contando seus erros, porque fica mais fácil a gente entender por que ele está obsidiando determinada pessoa. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.